Houve um tempo em que reis e deuses habitavam a mesma terra. Um mundo de pedra, onde o sagrado se erguia para tocar o céu. E a fé esculpia impérios. Que segredos ancestrais ainda ressoam por estas ruínas milenares? De templos na selva a santuários esquecidos, estes monumentos são a memória de uma era de esplendor e devoção. Em cada fachada desgastada, o eco silencioso de uma história que se recusa a ser enterrada. Angkor Wat é o maior monumento religioso do mundo, cobrindo uma área de mais de 162 hectares, aproximadamente 400 acres, tornando-se ainda maior do que a cidade do Vaticano. Este extraordinário local está situado em Camboja, um testemunho tanto da escala quanto da importância histórica. Construído no início do 12º século, Angkor Wat foi originalmente erguido como um templo hindu dedicado ao deus Vishnu. Com o tempo, ele se transformou em um local budista, refletindo a rica evolução histórica do Império Khmer. Uma das características únicas de Angkor Wat é sua impressionante coleção de mais de 3.000 ninfas celestiais, ou apsaras, meticulosamente esculpidas nas paredes. Essas representações requintadas exibem várias poses de dança e trajes, destacando a arte avançada da antiga cultura Khmer. Curiosamente, apesar de sua grandiosidade, Angkor Wat foi em grande parte esquecida pelo mundo ocidental, até que exploradores a descobriram no século XIX. A natureza envolveu o local com uma densa selva, preservando sua beleza ao longo dos séculos. O layout de Angkor Wat está alinhado de maneira única com a constelação de Órion, enfatizando a avançada compreensão da astronomia pelo Império Khmer e suas profundas conexões com crenças culturais. Este notável alinhamento acrescenta mais uma camada ao significado histórico do monumento. O Templo Bayon é famoso por seus 216 rostos massivos em pedra, comumente acreditados como representações de Avalokiteshvara, o Bodhisattva da compaixão. Cada rosto tem mais de 23 pés, cerca de 7 metros de altura, cativando os visitantes com suas expressões serenas. A imponente escala dessas figuras é impressionante e ecoa a arte da civilização Khmer. Estabelecido no final do século XII, Angkor Thom serviu como a última capital do Império Khmer, cobrindo uma extensa área de 3 milhas quadradas, cerca de 7 quilômetros quadrados. Este magnífico local exibe as habilidades avançadas de engenharia e planejamento urbano de sua época, enfatizando ainda mais a importância da arquitetura Khmer. Incríveis capacidades logísticas são evidentes na construção do Bayon,
onde blocos de pedra foram extraídos a mais de 50 milhas, cerca de 80 quilômetros de distância, com cada bloco pesando até 1,5 toneladas, cerca de 1.500 quilos. Tal feitos de engenharia refletem a engenhosidade dos construtores que ergueram este templo notável. Os intrincados baixos relevos de Bayon acrescentam profundidade ao templo, retratando mais de 1.200 figuras individuais. Essas esculturas representam eventos históricos significativos e a vida cotidiana na antiga cultura Khmer, oferecendo um vislumbre vívido de seu passado. O portão sul de Angkor Thom apresenta 5 torres, simbolizando os 5 picos do Monte Meru, uma montanha reverenciada nas crenças hindus e budistas. Este design destaca a profunda conexão espiritual que a civilização Khmer tinha com sua paisagem e cultura. O Templo Ba Phuong apresenta uma estátua monumental de um Buda deitado, grande o suficiente para ser vista do céu. Esta figura impressionante é um testemunho das incríveis habilidades de engenharia dos antigos Khmer. Angkor Thom, estabelecida no final do século XII, foi uma vez a capital do Império Khmer. Suas enormes paredes, medindo 8 pés, cerca de 2,47 metros, de espessura, enfatizam sua importância estratégica durante um período crucial da história. O próprio Templo Ba Phuong mede aproximadamente 370 pés, cerca de 113 metros, de comprimento e 235 pés, cerca de 71 metros de largura. É um dos maiores templos do complexo de Angkor e serve como um exemplo icônico da arquitetura Khmer, que continua a impressionar os visitantes. Restaurações recentes no Ba Phuong revelaram mais de 300 mil blocos de arenito. Esses blocos foram meticulosamente catalogados e reassemblados por arqueólogos dedicados, descobrindo o intricado design e o propósito original do templo. O Camboja possui uma biodiversidade única, com árvores centenárias ao redor de Angkor Thom. Essas magníficas árvores contribuem para um fundo impressionante e servem como habitat para várias espécies, ilustrando a relação harmoniosa entre a cultura e a natureza. A Terra dos Elefantes exibe deslumbrantes esculturas em pedra de elefantes e criaturas míticas, com algumas esculturas medindo até 9 pés, 2,75 metros de comprimento. Essas gravações capturam a grandiosidade do Império Khmer, refletindo a habilidade artística de uma era passada. Construída no final do século XII, a terra serviu como uma plataforma real de observação para cerimônias públicas. É uma parte integral de Angkor Thom, a última capital do Império Khmer, representando uma realização arquitetônica significativa. Estendendo-se por aproximadamente 2.600 pés, 593 metros de comprimento, a terra destaca a imensidão da civilização Khmer. Os visitantes podem apreciar sua escala e os detalhes intrincados que adornam sua superfície. Originalmente, a terra era embelezada com cores vibrantes e detalhes em ouro, realçando a beleza de suas esculturas. Este detalhe impressionante é muitas vezes negligenciado pelos visitantes modernos, que podem não compreender completamente o esplendor original.
Mais do que apenas uma maravilha artística, a Terra dos Elefantes simboliza a profunda conexão entre a natureza e a espiritualidade nas crenças Khmer. Ela se mantém como um testemunho do rico patrimônio cultural que continua a intrigar os viajantes hoje. A Terra do Rei Leproso é famosa pelas suas impressionantes esculturas em pedra, que retratam mais de 300 figuras, incluindo seres divinos e mitológicos. Originalmente pintados em cores vibrantes, esses designs intrincados se apagaram ao longo dos séculos, mas ainda cativam os visitantes com seus detalhes. Construída no final do século XII, a Terra do Rei Leproso acredita-se que tenha servido como um local de cremação real. Seu nome origina-se de uma figura lendária que se pensa ter sofrido de lepra, refletindo as perspectivas antigas sobre condições médicas. Este notável terraço de templo se estende por aproximadamente 600 pés, 183 metros, de comprimento e tem cerca de 35 pés, 10 metros de altura. Ele apresenta um estilo arquitetônico conhecido como Kliang, um testemunho das realizações de engenharia sofisticadas do Império Khmer. No início do século XX, muitas das esculturas intrincadas foram parcialmente restauradas, revelando detalhes ocultos e símbolos da mitologia hindu que haviam sido obscurecidos pela natureza e pelo passar do tempo. Distinguindo-se de seu ambiente árido, a Terra do Rei Leproso apresenta uma vegetação exuberante, proporcionando um contraste impressionante com a pedra desgastada. Este ambiente único atrai tanto os entusiastas da natureza quanto os viajantes, atraídos pela rica herança cultural do Camboja. Phimei-Anachas é um templo intrigante, considerado como construído em um antigo local de um palácio celestial. Isso reflete a crença Khmer de que o rei vivia em uma conexão direta com o divino. Um conceito que continua a cativar historiadores e arqueólogos até hoje. O significado duplo deste local encapsula tanto seus papéis religiosos quanto administrativos durante o auge do Império Khmer. Angkor Thom, estabelecida no final do século XII, foi a última capital do Império Khmer. Esta cidade massiva se estende por mais de 5 milhas quadradas, 14 quilômetros quadrados, e abriga numerosos templos e monumentos notáveis, incluindo o icônico Templo Bayon, famoso por suas 216 caras sorridentes. A parede externa de Angkor Thom se estende aproximadamente 8 milhas e meia, cerca de 13 quilômetros, criando uma estrutura imponente que demonstra a engenhosidade da engenharia Khmer. Phimei-Anachas apresenta uma estrutura piramidal íngreme que se eleva a cerca de 98 pés, cerca de 30 metros, tornando-se uma das estruturas mais altas do complexo de Angkor. Seu design é um exemplo significativo da inovação arquitetônica Khmer. Muitos visitantes podem não perceber que Phimei-Anachas era originalmente parte de um complexo de templos maior, que funcionava como um palácio real, adicionando camadas à sua importância histórica. Cercando Angkor Thom, há um vasto fosso com mais de 100 pés, 30 metros de largura, proporcionando uma defesa natural impressionante, enquanto enfatiza o orgulho cultural da civilização Khmer. A grandiosidade dessas estruturas reflete uma história rica que continua a inspirar exploração e aprendizado. Ta Prohm é famoso por suas dramáticas raízes de árvores entrelaçadas com estruturas de pedra antigas, criando uma visão impressionante onde a natureza e a arquitetura colidem.
Esta fusão única oferece aos visitantes um vislumbre da poderosa força da natureza recuperando o que foi feito pelo homem. Construído entre o final do século XII e o início do século XIII, Tháp Rom era originalmente um mosteiro budista e escola. Este complexo apresenta com beleza a dedicação religiosa e a engenhosidade arquitetônica do Império Khmer. Cobrinado aproximadamente 150 acres, 61 hectares, Tháp Rom é um dos maiores templos do sítio arqueológico de Angkor. Apesar do seu tamanho, ele permanece amplamente coberto de vegetação, mantendo um senso de mistério que atrai muitos exploradores. Ao contrário de muitos outros templos na região de Angkor, Tháp Rom foi preservado em seu estado natural. Esta preservação permite que os visitantes testemunhem o poder duradouro da natureza sobre as estruturas feitas pelo homem ao longo do tempo. A aparência única das árvores entrelaçando-se com as ruínas serve como um lembrete convincente do declínio do Império Khmer. Isso fala aos viajantes que têm interesse tanto na história quanto na ecologia, tornando-o um local de reflexão e fascínio. Preah Khan foi originalmente construído como um mosteiro budista e escola no final do século XII. Este notável sítio também serviu como residência temporária para o rei Jayavarman VII, destacando seu duplo papel na espiritualidade e na vida real. O complexo do templo se estende por mais de 150 acres, cerca de 61 hectares, e abriga aproximadamente 1000 edifícios. Ele exibe a grandiosidade da arquitetura Khmer, junto com intrincadas esculturas em pedra que misturam lindamente motivos hindus e budistas. Notavelmente, Preah Khan apresenta mais de 70 esculturas distintas de nagas entrelaçados, que são deuses serpente. Essas obras de arte ilustram a habilidade artística e a importância simbólica dessas figuras dentro da mitologia Khmer. Por muitos anos, partes de Preah Khan estavam parcialmente enterradas sob a vegetação da selva. Esforços significativos de restauração foram realizados para revelar suas belezas, refletindo a luta contínua entre a natureza e as estruturas feitas pelo homem ao longo dos séculos. Rodeado por uma flora e fauna diversificadas, o design de Preah Khan incorpora elementos naturais, criando uma mistura única de arquitetura e natureza. Essa harmonia oferece um destino sereno para aqueles fascinados pela história e pela tranquilidade. Neak Pean apresenta uma piscina central intricadamente projetada para se assemelhar ao oceano cósmico, refletindo a relação essencial entre espiritualidade e água na cultura Khmer. Este templo notável é um testemunho da engenhosidade da engenharia Khmer antiga. Construído durante o século XII sob o reinado do rei Jayavarman VII, Neak Pean originalmente servia como um resort de saúde. Seu design único, baseado em água, incorpora 5 lagoas retangulares que se conectam à piscina central circular, criando uma paisagem harmoniosa que atrai os visitantes ao coração de seu propósito. Abrangendo aproximadamente 12 acres, 4 hectares, o complexo do templo é envolto por uma selva densa, mostrando a grandiosidade da arquitetura Khmer
e a integração ambiental. Ele reflete a profunda conexão entre as criações humanas e o mundo natural que as cerca. Embora menos frequentado do que muitos outros templos, Neak Pean foi historicamente um local para elaborados rituais aquáticos que se acreditava possuírem propriedades curativas. Hoje, essas práticas continuam a cativar tanto pesquisadores quanto turistas. O design de Neak Pean apresenta um intrincado sistema de canais, com 4 lagoas menores levando à piscina central, simbolizando os 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Essa disposição cuidadosa oferece uma exploração fascinante do equilíbrio da natureza e da importância cultural da água no patrimônio Khmer. Banteay Srey é frequentemente chamada de Cidadela das Mulheres, por causa de seus intrincados relevos que destacam a beleza feminina. Isso é bastante raro, uma vez que a maioria dos templos Khmer foi construída por homens. Construído no ano 967 da nossa era, Banteay Srey é notável por sua arenito vermelho. Este material único permite que o templo apresente relevos detalhados que são reverenciados como alguns dos melhores exemplos da arte do Sudeste Asiático. Cobrir aproximadamente 2,5 acres, Banteay Srey é um dos menores templos do complexo de Angkor. Apesar de seu tamanho, abriga algumas das esculturas mais intricadas e bem preservadas encontradas em qualquer lugar. Diferente da maioria dos templos Khmer que foram encomendados por reis, Banteay Srey foi encomendado por um conselheiro real. Isso reflete a importância de figuras influentes fora da monarquia na cultura Khmer. Rodeado por uma densa floresta, Banteay Srey desfruta de um cenário pitoresco que também ajuda a proteger seu arenito da erosão. Isso destaca uma relação harmoniosa entre natureza e cultura que é evidente dentro deste templo notável. Istmebon foi construído no 10º século em uma ilha no meio do agora seco Eastern Barai. Este templo exibe as avançadas habilidades de gestão da água do Império Khmer e reflete seu brilhantismo arquitetônico. Dedicado ao deus hindu Shiva, Istmebon ilustra a influência da cultura indiana e a mistura de tradições locais e importadas durante o auge do Império Khmer. Com aproximadamente 66 pés, 20 metros de altura, apresenta entalhes intrincados em arenito, incluindo impressionantes estátuas de elefantes.
Diferente de templos mais lotados, East Mebon é frequentemente menos visitado, proporcionando uma atmosfera serena para uma contemplação mais profunda em meio às suas antigas ruínas. Essa tranquilidade permite que os visitantes apreciem o caráter único do templo e sua significativa importância histórica. O design de East Mebon incorpora tijolos vermelhos locais junto com arenito, exibindo a habilidade artesanal dos quimeres. Essa integração destaca a relação harmoniosa entre o templo e a paisagem circundante, criando uma mistura atraente de natureza e arquitetura. Prirup, que significa virar o corpo, serviu como um antigo local de cremação, conectando os ciclos de vida e morte. Essa conexão espiritual reflete as crenças mantidas pelo povo do Império Khmer. Construído no século X, Prirup apresenta uma notável combinação de arenito vermelho e laterita. As intrincadas esculturas encontradas em todo o templo destacam as realizações artísticas da cultura Khmer e oferecem um vislumbre de suas habilidades avançadas. Erguendo-se a aproximadamente 60 pés, 19 metros de altura, a torre central do templo é uma das estruturas mais proeminentes da região. Oferece vistas deslumbrantes, especialmente ao pôr do sol, atraindo visitantes que apreciam sua grandiosidade arquitetônica. Prirup é único, pois exibe influências tanto hindus quanto budistas, ilustrando a mistura dessas religiões significativas ao longo dos séculos. Essa coexistência adiciona profundidade à narrativa histórica do local. Rodeado por uma natureza exuberante, Prirup está situado em uma terra elevada, criando uma atmosfera serena. Esse cenário funde lindamente o patrimônio cultural com a paisagem tropical de Siem Reap, Camboja. Banteay Kedai, frequentemente referido como a Cidadela das Câmaras, é um local notável que exibe a habilidade arquitetônica do antigo Império Khmer. Construído no final do século XII, este complexo foi originalmente dedicado à divindade budista Avalokiteshvara. É um verdadeiro tesouro de mais de 20 entalhes em pedra únicos que retratam lendas antigas do Khmer, atraindo especialmente os amantes da arte. Abrangendo aproximadamente 25 acres, 10 hectares, Banteay Kedai é um dos maiores complexos de templos da região, apresentando 12 templos e estruturas separadas. Apesar de seu tamanho, permanece menos lotado do que seus vizinhos mais famosos. Isso oferece aos visitantes uma atmosfera tranquila para explorar os detalhes intrincados e a rica história sem as habituais multidões de turistas.
Ao contrário de muitos templos na área, Panteaik Dei permaneceu em grande parte não restaurado. Isso permite que os visitantes apreciem a beleza crua de suas pedras desgastadas, a selva que avança e o vislumbre que proporcionam da história antiga. A fusão da natureza e da arquitetura cria uma experiência única que está se tornando cada vez mais rara. Preah Palilai apresenta impressionantes esculturas em arenito que datam do século XII, exibindo a maestria artística do Império Khmer e suas profundas ligações com a natureza. Este patrimônio artístico reflete um profundo significado cultural na região. Este templo, dedicado ao deus hindu Shiva, faz parte do sítio arqueológico de Angkor, reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco. Essa designação enfatiza em patas a importância histórica e o valor cultural deste local notável. Abrangendo uma área de cerca de 1,5 acres, aproximadamente 0,6 hectares, Preah Palilai é menor em comparação com outros templos em Angkor. No entanto, seu charme único continua a atrair muitos visitantes em busca de conhecimento e tranquilidade. Ao contrário de muitos outros templos na região, Preah Palilai é conhecido por sua atmosfera tranquila. É frequentemente rodeado por uma exuberante selva, proporcionando um retiro pacífico para os exploradores que valorizam uma reflexão silenciosa. De maneira única, o templo é cercado por várias árvores antigas, criando um jardim de esculturas natural. Aqui, a natureza e a cultura se entrelaçam de maneira linda, tornando-se um refúgio para entusiastas da fotografia que apreciam a fusão da arte e do ambiente. Phnom Bakheng é frequentemente considerado o primeiro templo construído durante o Império Khmer. A construção começou no final do século IX, tornando esta notável estrutura com mais de 1.100 anos de idade. Dedicado ao deus hindu Shiva, Phnom Bakheng serviu como um local espiritual fundamental para a região de Angkor. Seu design exibe a engenhosidade arquitetônica da civilização Khmer, refletindo seus profundos valores culturais e religiosos. Com 230 pés, 70 metros de altura, Phnom Bakheng está situado em uma colina,
oferecendo vistas panorâmicas deslumbrantes da floresta tropical circundante e do Parque Arqueológico de Angkor. Este ponto de vista realça seu fascínio para os visitantes que buscam beleza e profundidade histórica. O templo foi especificamente projetado para simbolizar o Monte Meru, o centro do universo na cosmologia hindu e budista. Este elemento de design enfatiza sua profunda importância religiosa, tornando-se um marco espiritual para muitos. Abrangendo aproximadamente 20,5 acres, a área do templo está envolta por uma floresta exuberante, criando uma combinação única de patrimônio cultural e beleza natural. Este cenário pitoresco atrai tanto peregrinos espirituais quanto amantes da natureza, convidando à exploração e à reflexão. Bengme-Alea é frequentemente referido como o Templo Perdido. Com seu estado de ruína coberta pela vegetação, apresenta uma aparência assombrosa, mas ao mesmo tempo bela, que lembra o icônico Angkor Wat. No entanto, permanece muito menos visitado por viajantes. Construído no início do século XII, Bengme-Alea foi erguido durante o reinado do rei Suryavarman Tutit, que também comissionou Angkor Wat. Este templo exibe o estilo arquitetônico do Império Khmer, revelando a arte e a engenhosidade de seus construtores. Ocupando aproximadamente 30 acres, 2 hectares, Bengme-Alea é maior do que Angkor Wat, mas permaneceu em grande parte intocado pelos esforços de restauração. Isso permite que a natureza reivindique a estrutura de pedra, criando uma mistura cativante de arquitetura e mundo natural. Diferente dos templos mais famosos nas proximidades, Bengme-Alea apresenta um layout distinto que não possui as paredes convencionais frequentemente encontradas em templos Khmer. Essa perspectiva única oferece uma visão sobre a arquitetura antiga do Camboja e sua evolução. Rodeado por uma selva exuberante e repleto de impressionantes esculturas, Bengme-Alea proporciona um cenário natural impressionante. Atrai viajantes que buscam se conectar tanto com a história quanto com a beleza intrincada da paisagem cambojana. Prasat Tom é um exemplo notável da arquitetura Khmer antiga, apresentando uma enorme estrutura em forma de pirâmide que se eleva a cerca de 115 feet, 35 metros de altura.
Essa impressionante altura faz dela o templo mais alto em Kokher, simbolizando a engenhosidade arquitetônica do império. Uma vez a capital do Império Khmer, Kokher foi construído no 10º século e serviu como um centro significativo para a adoração hindu. O local exibe a vasta riqueza e as conquistas artísticas do Império, oferecendo um vislumbre de seu passado glorioso. Abrangendo mais de 30 square miles, 69 quilômetros quadrados, o sítio arqueológico de Kokher abriga mais de 180 templos. Apesar de sua grandiosidade, continua a ser menos visitado em comparação com Angkor Wat, tornando-se uma joia escondida no Camboja que merece atenção. Prasat Tom é decorado com intrincadas esculturas, muitas das quais permanecem intocadas pelos esforços modernos de restauração. Essa preservação permite que os visitantes apreciem a arte original da civilização Khmer. Aninhada em uma densa floresta tropical, Kokher também apresenta uma biodiversidade natural impressionante. Com árvores altas e vida selvagem diversificada, os vibrantes arredores aumentam o significado cultural deste antigo local para os viajantes que buscam uma conexão mais profunda com a história e a natureza. O templo de Preah Vihear se ergue majestaticamente a aproximadamente 1.722 pés, 529 metros, acima do nível do mar, marcando-o como um dos templos mais altos do Camboja. A partir dessa elevação notável, os visitantes são presenteados com vistas panorâmicas de tirar o fôlego da paisagem circundante. Construído durante a primeira metade do 10º século, Preah Vihear é dedicado ao deus hindu Shiva. Este templo exibe o brilho arquitetônico do Império Khmer, destacando sua devoção religiosa e habilidades avançadas de engenharia. O complexo do templo cobre cerca de 95 acres, cerca de 41 hectares, apresentando vários santuários interconectados por um sistema sofisticado de pavimentos e escadarias. Tal disposição ilustra o planejamento cuidadoso da antiga arquitetura Khmer.
Como parte de um patrimônio mundial da Unesco, Preah Vihear inclui não apenas o próprio templo, mas também paisagens sagradas e uma rica biodiversidade. Esses elementos são cruciais para a manutenção da identidade cultural e do equilíbrio ecológico na região. Situado ao longo de uma linha de crista norte-sul, a localização de Preah Vihear oferece um ponto de vista estratégico e possui um profundo significado cultural. Simboliza a conexão espiritual entre o templo, o céu e a terra na crença Khmer. Wat Nokkur Batchei se ergue majestosa no local de uma antiga cidade, com origens que remontam ao século XII. Este templo oferece uma notável combinação de história e espiritualidade, atraindo visitantes de todo o mundo para explorar seu patrimônio. O estilo arquitetônico de Wat Nokkur Batchei reflete a grandeza do Império Khmer, apresentando uma combinação única de elementos hinduístas e budistas. Isso demonstra sua importância histórica e representa a transição da região entre duas grandes tradições religiosas. Medindo aproximadamente 150 feet, cerca de 46 metros, de comprimento e 100 feet, cerca de 30 metros de largura, o templo cativa com suas intricadas esculturas e uma grande estátua de Buda. Ele serve como um ponto focal para os visitantes, convidando-os a apreciar sua arte e essência espiritual. Phnom Chisor, um deslumbrante templo em uma colina, eleva-se a mais de 1.110 pés, 314 metros, acima do nível do mar, oferecendo vistas de tirar o fôlego das planícies ao redor. Esta estrutura notável é estimada fazer parte do século XI, demonstrando o legado duradouro da arquitetura Khmer. O templo em Takel foi originalmente projetado para ser o maior complexo de templos do mundo em sua época. Inicialmente destinado a ser um templo hindu, ele posteriormente se transformou em um local dedicado ao budismo, demonstrando a adaptabilidade cultural da civilização Khmer ao longo dos séculos. Aninhado em meio à vegetação luxuriante, Phnom Chisor permanece em grande parte negligenciado pelos turistas. Esta fuga serena oferece uma oportunidade única para aqueles que desejam mergulhar na rica herança cultural e na natureza intocada que cercam esses magníficos templos. Phnom Da é um local notável, conhecido por seu templo antigo e uma estátua de arenito do deus hindu Shiva do século VII. Isso o torna um dos primeiros exemplos de arquitetura Khmer em Camboja. Sua profundidade histórica é um testemunho da engenhosidade do Império Khmer. Com aproximadamente 30 pés, 9 metros de altura, o templo principal em Phnom Da está situado em uma colina que se ergue cerca de 200 pés, 60 metros,
acima da paisagem circundante. A partir desse ponto de vista, os visitantes podem desfrutar de vistas deslumbrantes do delta do Mekong. É um local onde a natureza e a história se encontram de maneira bela. Na próxima Takeo, originalmente chamada Tarashena, a região possui sistemas de irrigação antigos que têm mais de 1000 anos. Essas notáveis obras de água foram cruciais para a agricultura durante o auge do Império Khmer, demonstrando a engenharia avançada daquela época. Wat Atveya destaca com um impressionante templo de arenito antigo que data do século XII, tornando-o um dos locais menos conhecidos da arquitetura Khmer. Este templo encarna a impressionante habilidade artesanal de sua época. Seus intrincados relevos provavelmente refletem a arte dedicada ao deus hindu Shiva, exibindo as crenças espirituais do Império Khmer. Com aproximadamente 1,5 hectare de terreno, cerca de 3 acres, Wat Atveya proporciona um ambiente tranquilo para a reflexão e apreciação de sua beleza histórica. Os visitantes podem desfrutar deste ambiente pacífico, longe das multidões que frequentemente se reúnem em templos mais famosos. Muitos visitantes ficam surpresos ao saber que Wat Atveya esteve parcialmente enterrado sob vegetação por séculos, sendo redescoberto apenas no início do século XX. Esta história intrigante acrescenta ao mistério e ao encanto do templo. Rodeado por uma vegetação exuberante e lagoas cheias de lótus, Wat Atveya oferece uma mistura única de beleza natural e patrimônio cultural. Ele se destaca como um destino sereno para aqueles que buscam uma experiência autêntica do Khmer. Phnom Rung, localizado em Buriram, Tailândia, está construído em um vulcão extinto, elevando-se a mais de 1.014 pés, 500 metros, acima do nível do mar. Esta elevação impressionante oferece um cenário deslumbrante para o complexo de templos antigos, capturando a imaginação de todos que o visitam. Construído entre os séculos X e XIII, Phnom Rung serviu como um santuário hindu significativo dedicado ao deus Shiva. Ele exibe o rico estilo arquitetônico Khmer, que floresceu durante este período, ilustrando o profundo patrimônio cultural da civilização Khmer. Abrangendo aproximadamente 60 acres, 24 hectares, o complexo do templo é adornado com mais de 40 esculturas e santuários de pedra. Cada peça exibe a requintada habilidade que os artesãos Khmer são conhecidos, tornando-o um tesouro de arte histórica.
O alinhamento do templo é particularmente notável. Ele está precisamente orientado com o nascer do sol durante os equinócios e a lua cheia. Esta característica notável revela o avançado conhecimento astronômico possuído pelos seus construtores, aumentando a importância histórica do local. O Parque Histórico Phimai abriga um dos maiores templos antigos Khmer fora do Camboja, exibindo deslumbrantes esculturas em arenito que datam do século XI. Este local notável serviu como um importante centro religioso durante o Império Khmer, dedicado ao deus hindu Shiva. Seu design reflete uma fusão de engenhosidade arquitetônica e importância espiritual. Cobertura de aproximadamente 40 acres. Phimai oferece vastos terrenos para exploração, apresentando uma mistura única de estilos arquitetônicos Cham e Khmer. As estruturas aqui revelam ricas narrativas históricas que envolvem tanto historiadores quanto visitantes casuais. Ao contrário de muitas outras ruínas na Tailândia, Phimai permaneceu relativamente intocada até o século XX. Esta preservação permite que o templo mantenha grande parte de sua estrutura original e detalhes artísticos, proporcionando uma visão autêntica do passado. Prasat Muang Tham é renomado por seu deslumbrante lago de lótus, que cobre mais de 4 acres, mais de 1 hectare, criando um ambiente tranquilo que realça a beleza e a atmosfera espiritual do templo. Essa paisagem cativante convida os visitantes a refletirem e se conectarem profundamente com o seu entorno. Construído no 10º século, Prasat Muang Tham serviu como um santuário hindu dedicado ao deus Shiva. Este sítio histórico destaca o brilho arquitetônico do Império Khmer e ilustra sua importância na espiritualidade tailandesa antiga. A planta do templo apresenta 5 santuários principais, perfeitamente alinhados com os pontos cardeais. Essa engenharia precisa exemplifica os princípios avançados empregados pelos construtores Khmers há mais de 1000 anos. Ao contrário de muitos outros templos Khmer que costumam ser lotados, Prasat Muang Tham permanece relativamente inexplorado por turistas. Isso oferece uma experiência serena para aqueles que buscam tranquilidade e uma conexão com a história. Prasat Muang Tham não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas também uma joia cultural, frequentemente usada para festivais e cerimônias locais. Essas tradições ajudam a preservar as práticas Khmer e aprofundam a conexão entre a natureza e a espiritualidade. Sihoraphum é o lar do notável Prasat Sihoraphum, um templo Khmer construído no século XII.
Esta deslumbrante estrutura apresenta intrincadas esculturas em arenito que permanecem excepcionalmente bem preservadas. Sua importância histórica é evidente em cada detalhe. O templo serviu como um local religioso conectado às crenças hindus, principalmente dedicado a Shiva. Isso destaca a profunda influência histórica do hinduísmo no Sudeste Asiático e seu impacto na cultura regional. Com aproximadamente 82 feet, cerca de 25 metros de altura, o Prasat Sikhoraphum se classifica como um dos templos em estilo Khmer mais altos da área. Sua impressionante altura o torna uma visão marcante contra o pano de fundo da paisagem circundante. Diferente de muitos pontos turísticos, Sikhoraphum normalmente atrai menos visitantes. Isso permite uma experiência mais tranquila e íntima em meio às antigas estruturas e à vegetação exuberante. O ambiente do templo é rico em beleza natural, apresentando arrozais nas proximidades e vegetação tropical. Isso cria uma fuga pacífica para aqueles que apreciam tanto a natureza quanto a história. Prasat Vihar está situado em um penhasco de 600 pés, cerca de 183 metros, oferecendo vistas deslumbrantes da paisagem abaixo. O pano de fundo dramático realça seu status como um dos templos mais impressionantes da Tailândia. Este notável complexo de templos, construído durante o Império Khmer no início do século XI, é dedicado ao deus hindu Shiva. Ele se destaca como um patrimônio mundial da Unesco, celebrado por sua importância histórica e design arquitetônico excepcional. Com uma área de aproximadamente 3 acres, cerca de 1,2 hectares, o templo apresenta 5 estruturas principais. Cada uma delas está meticulosamente alinhada com o ambiente natural, demonstrando o planejamento avançado inerente à arquitetura Khmer. Apesar de sua grandiosidade, Prasat Vihar foi amplamente esquecido até o século XIX, quando foi redescoberto. Isso enfatiza como o tempo pode obscurecer tesouros culturais notáveis de nossa vista. Aninhado em um ambiente exuberante, Prasat Vihar está localizado à beira das montanhas Dangrek. Essa posição não apenas destaca sua importância arquitetônica, mas também o torna um destino atraente para entusiastas da natureza em busca de fauna diversificada e vistas cênicas. Wat Mahathat é renomado por seu prangue imponente que se ergue a cerca de 102 pés, 31 metros de altura. Este impressionante pináculo simboliza o Monte Meru, considerado o eixo do mundo na cosmologia budista. Sua altura e design refletem a significância religiosa impregnada nesta estrutura deslumbrante. Construído no século XIII, Wat Mahathat exibe a habilidade arquitetônica do reino de Sukhothai. O complexo apresenta trabalhos em tijolos intrincados e grandes designs de stupas, demonstrando a notável artesania de sua época. Os visitantes podem apreciar o nível de arte e engenharia que perdurou através dos séculos.
Cobrinado uma área de aproximadamente 48 acres, 24 hectares. Wat Mahathat inclui numerosas ruínas, como a enorme estátua de Buda sentado, que mede cerca de 16 pés, 5 metros de altura. Esta estátua é um ponto focal marcante do complexo do templo, atraindo a atenção de todos que perambulam pelos jardins. Curiosamente, Wat Mahathat traduz-se como Templo da Grande Relíquia. Este nome indica a presença de uma relíquia sagrada que se acredita ter sido abrigada aqui, marcando-o como um importante local de peregrinação para muitos. Tais narrativas históricas acrescentam profundidade à rica história do templo. Wat Aranyik, localizado em Kamphaeng Phet, Tailândia, é conhecido por sua impressionante coleção de antigas esculturas de pedra. Este local apresenta mais de 300 imagens de Buda esculpidas de maneira intrincada, cada uma cativando os visitantes com sua significância histórica e artística. Datado do século XIV, o complexo do templo exibe o estilo arquitetônico do Império Khmer. Serviu como um local religioso crítico durante este período, refletindo a profunda herança cultural da região. Abrangendo aproximadamente 12 acres, 4 hectares, Wat Aranyik é um dos maiores terrenos de templos na província de Kamphaeng Phet. Esta vasta área oferece amplo espaço para exploração e descoberta, convidando os visitantes a imergir completamente no ambiente ao redor. Diferente de muitos templos na Tailândia, Wat Aranyik apresenta formações rochosas únicas e paisagens naturais que se misturam perfeitamente com suas estruturas arqueológicas. Esta combinação proporciona um ambiente pacífico, ideal para contemplação e meditação. Embora frequentemente menos conhecido em comparação com outros templos, Wat Aranyik é celebrado por seus arredores serenos. Ele atrai viajantes em busca de uma fuga tranquila e de uma conexão mais profunda com a cultura budista tailandesa e a beleza da natureza. Wat Pho Champasak é um complexo de templos notável que se acredita ter sido construído no século XI, tornando-se mais antigo que o famoso Angkor Wat,
Este local revela as profundas raízes históricas da arquitetura Khmer e sua história evolutiva. Originalmente, Wat Pho serviu como um centro de adoração a Shiva, refletindo a significativa influência da cultura indiana no Sudeste Asiático. Seus intrincados relevos e o design detalhado do templo destacam essa integração artística e cultural. Com uma área de aproximadamente 75 acres, 31 hectares, o complexo do templo oferece vistas deslumbrantes do Vale do Rio Mekong e das cadeias montanhosas vizinhas. Este vasto local convida os visitantes a explorar sua beleza expansiva e rica história. Um fato intrigante sobre Wat Pho é que ele está perfeitamente alinhado com o sol nascente durante o solstício de inverno. Este alinhamento revela o avançado conhecimento astronômico possuído pelos seus construtores, demonstrando sua compreensão dos fenômenos celestiais. Om Muong é renomada por suas impressionantes esculturas em arenito, algumas datando do século XI. Essas obras de arte antigas destacam a notável habilidade e criatividade dos artesãos Khmer que as criaram. Este impressionante complexo de templos faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco de Arquitetura Religiosa Monumental, na região de Champasak. Esta designação destaca sua significativa importância cultural e histórica. Om Muong se estende por aproximadamente 600 pés, cerca de 200 metros, de comprimento e 300 pés, aproximadamente 90 metros de largura, tornando-se um dos templos Khmer mais expansivos da área. Seu tamanho é uma verdadeira maravilha da engenharia do mundo antigo. Muitos visitantes ficam surpresos ao descobrir que Om Muong possui um sistema hidráulico avançado. Este sistema foi crucial para a gestão da água durante o auge agrário do Império Khmer, refletindo a engenhosidade de seus construtores. Posicionado de forma única contra um cenário de terreno montanhoso e exuberante, Om Muong oferece vistas deslumbrantes do entorno do Planalto Bolaven. Essa harmônica combinação de cultura e natureza cria um cenário inesquecível. O Templo Vam Ray é uma estrutura notável localizada em Tra Vinh, Vietnã. Este local exibe designs elaborados e intricados, refletindo a fusão da arquitetura Khmer e vietnamita. Ele se destaca como um símbolo único de fusão cultural na região. Construído no final do século XIX, o Templo Vam Ray possui um significado histórico, representando a rica herança budista do povo Khmer no sul do Vietnã. Sua arquitetura conta uma história de tradição e fé que continua a ressoar com os visitantes até hoje. Situado em aproximadamente 1,25 acres, 4.092 metros quadrados, de terrenos exuberantes, o templo oferece um ambiente sereno para meditação e reflexão. Aqui pode-se experimentar tranquilidade em meio à vibrante paisagem natural,
tornando-se um local perfeito para a contemplação. Uma das características mais incomuns do templo é sua impressionante coleção de estátuas de madeira. Esculpidas a partir de madeira local, essas obras-primas não apenas exibem beleza artística, mas também mostram a tradicional habilidade artesanal Khmer, conectando o presente com o passado. Rodeado por uma deslumbrante beleza natural, o templo Vam Ray está situado perto do rio Mekong, envolto por florestas de mangue e cursos d'água. Este cenário encantador atrai não apenas peregrinos, mas também entusiastas da natureza que buscam tanto tranquilidade quanto profundidade cultural. O templo Chien Can é renomado por sua fusão única de estilos arquitetônicos Khmer e vietnamita. Essa harmonia torna-o uma joia rara na região e um vibrante símbolo da diversidade cultural. Os visitantes podem apreciar seu design intrincado e o significativo contexto cultural. Construído no início do século XIX, o templo Chien Can exemplifica a arquitetura religiosa Khmer. Ele reflete a história profundamente enraizada do povo Khmer no sul do Vietnã, particularmente em Bac Lieu. Essa importância histórica acrescenta camadas de significado ao local, enriquecendo a experiência do visitante. Adornado com mais de uma centena de esculturas e relevos intrincados, o templo exibe talentos artísticos impressionantes. Muitas dessas obras retratam mitos hindus e temas budistas, destacando a maestria dos artesãos locais Khmer. Cada detalhe contribui para o apelo e o valor cultural do templo. Situado em meio a paisagens luxuriantes, o templo Chien Can está rodeado por campos de arroz verdantes e vias navegáveis cênicas. Esse ambiente natural realça seu encanto, tornando-o um local perfeito para amantes da natureza e fotógrafos em busca de vistas deslumbrantes. A atmosfera serena convida à contemplação e à exploração. Chenkeo Pagoda é um marco cultural único localizado em Soc Trang, Vietnã. Ele apresenta uma fusão impressionante dos estilos arquitetônicos Khmer e vietnamita, destacando a rica tapeçaria de tradições nesta região. Estabelecido no século XIX, a pagoda serve como um importante local religioso para a comunidade Khmer. Ela reflete suas duradouras tradições e práticas budistas, marcando sua importância no paisagem cultural deles. Os visitantes da Chenkeo Pagoda frequentemente ficam cativados pela enorme estátua de Buda com 16 pés, 4 metros e 82 centímetros de altura. Esta impressionante figura simboliza paz e serenidade, atraindo muitos a refletirem sobre sua presença significativa.
Entalhes intrincados e talismãs ocultos decoram a pagoda, com cada símbolo representando diferentes elementos da natureza e espiritualidade. Esses detalhes acrescentam camadas de significado ao deslumbrante design e convidam a uma exploração reflexiva. O Templo Som Rong, localizado em Soc Trang, Vietnã, apresenta uma impressionante estátua de Buda com 25 pés, cerca de 7 metros de altura, tornando-se uma das mais altas da região. Este marco impressionante chama a atenção de todos que o visitam. Estabelecido em 1949, o Templo Som Rong serve como um exemplo notável da adaptabilidade da arquitetura Khmer no Vietnã. Ele exibe designs intrincados influenciados tanto pelas tradições Khmer quanto vietnamitas, refletindo uma rica tapeçaria cultural. Situado em meio a aproximadamente 7 acres, cerca de 2,8 hectares, de jardins paisagísticos belamente cuidados, o templo proporciona um ambiente tranquilo ideal para meditação e reflexão. Os visitantes podem se imergir na beleza natural e na serenidade dos arredores. Um fato menos conhecido é que o Templo Som Rong abriga uma coleção significativa de artefatos budistas Khmer antigos e modernos. Murais coloridos que retratam várias histórias budistas enriquecem ainda mais a experiência cultural dentro do templo. Como um centro da cultura Khmer, o Templo Som Rong recebe festivais vibrantes que celebram as tradições únicas do povo Khmer. Esses eventos atraem visitantes ansiosos para vivenciar a espiritualidade local e a vida comunitária em Soc Trang. A Pisessaram Pagoda é notável por seu estilo arquitetônico único, que combina elementos tradicionais Khmer com influências locais vietnamitas. Isso a torna um exemplo raro de fusão cultural no design de templos. Uma visita a este local revela o artesanato intricado que reflete uma rica história. Construída no final do século XIX, a Pisessaram Pagoda serviu como um centro para a educação e atividades comunitárias. Isso ilustra sua importância histórica, que se estende além de ser apenas um local para práticas religiosas em Travin. O pagode desempenhou um papel vital na comunidade por mais de um século. Dentro do complexo do templo, você encontrará uma impressionante estupa de 27 pés, 8 metros de altura. Esta estupa é adornada com gravações intrincadas e oferece vistas deslumbrantes da paisagem circundante. Tal características arquitetônicas permitem uma perspectiva única sobre a beleza da natureza entrelaçada com a espiritualidade. Um fato pouco conhecido sobre a Pisessaram Pagoda é que abriga uma estátua do Buda feita de madeira escura rara, que se acredita ter mais de um século de idade. Esta estátua acrescenta a importância do pagode como um local religioso venerado, representando tanto a herança artística quanto a espiritual. Aninhada em um ambiente tranquilo cercado por luxuriantes florestas de mangue, a Pisessaram Pagoda oferece aos visitantes uma mistura única de espiritualidade e beleza natural. A atmosfera serena a torna um local significativo para aqueles que buscam paz e riqueza cultural.
Kleang Pagoda, um dos templos Khmer mais antigos do Vietnã, remonta ao final do século XVI, fazendo com que tenha mais de 400 anos. Notavelmente, esta antiga estrutura ainda é utilizada ativamente hoje. Este pagode é significativo na arquitetura Khmer, exibindo designs intrincados e murais impressionantes. Estes elementos artísticos refletem a mistura cultural única das influências Khmer e vietnamitas locais, oferecendo uma visão do rico patrimônio da região. Com aproximadamente 82 feet, 25 metros de altura, o Kleang Pagoda apresenta uma estupa imponente que serve como um marco proeminente em Soc Trang. Atrai turistas e peregrinos, convidando muitos a explorar seu significado histórico e espiritual. Dentro, os visitantes podem encontrar uma extraordinária estátua do Buda, esculpida a partir de um único pedaço de madeira. Esta peça notável destaca a incrível habilidade e dedicação de seus criadores, exemplificando a arte da cultura Khmer. Situado em meio a jardins exuberantes, o Kleang Pagoda também serve como um santuário para mais de 100 espécies de aves. Este ecossistema único torna o local não apenas um marco cultural, mas também um refúgio para amantes da natureza e entusiastas da vida selvagem.